Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num clássico absoluto, a República de Platão. E para começar, olha que interessante. Platão, o filósofo do mundo das ideias, tinha família, parentes bem próximos de figuras barra pesada lá de Atenas, tipo Crítias, um dos 30 tiranos. Isso já dá uma dimensão, né? A filosofia idealista nascendo num contexto político bem real e turbulento. A introdução da edição que a gente está usando menciona isso logo de cara. Como sempre, a nossa proposta aqui é fuçar nas ideias principais, tirar o caldo mais grosso das fontes que temos, que hoje são a introdução e alguns trechos escolhidos da República, naquela tradução do Tom Griffith, da Cambridge. O objetivo: tentar entender essa visão do Platão de um estado ideal, a tal da Calípolis, e ver como ela se liga ou não com Atenas e a Esparta da época. E claro, falar do polêmico filósofo rei da jornada da alma, tudo com base nesse material. Bom, para a gente entender a República, primeiro tem que sacar o cenário, né? O mundo grego era todo fragmentado, aquela rivalidade Atenas versus Esparta pegando fogo, democracia contra oligarquia, e Platão viveu isso na pele. Ele tinha parentes, como a gente falou, o Crítias, o Cármedes, envolvidos com os 30 tiranos, que eram apoiados por Esparta. Parece que essa experiência toda deixou ele bem desiludido com a política da época. Exatamente. As fontes que a gente tem mostram bem esses contrastes. Esparta era super rígida, né? Uma elite pequena de guerreiros, os espartiatas, mandando numa galera enorme de servos, os ilotas e outros dependentes. A economia era agrária, militarizada. Bem diferente de Atenas. Totalmente. Atenas tentava espalhar mais a cidadania, a economia girava em torno do comércio, era mais aberta para fora, para estrangeiros, ideias novas. E o exército eram cidadãos convocados, não uma casta de guerreiros profissionais como em Esparta. E é interessante ver, como a introdução mostra, que os 30 tiranos, naquele período curto e violento em Atenas, tentaram meio que copiar o modelo espartano. Como assim? Eles fizeram uma lista de uns 3.000 apoiadores, número parecido com o dos espartiatas. Desarmaram o resto do povo, perseguiram imigrantes, opositores. A desculpa era purificar a cidade, trazer a eunomia, sabe? A boa ordem, a disciplina, que era a fama de Esparta, muito baseada numa educação estatal bem dura. Então, essa experiência toda, essa decepção com a democracia e a oligarquia, como é que isso vai parar na cidade ideal que o Platão desenha na República? Ele estava buscando algo totalmente diferente, né? E aí surge Calípolis. A gente logo vê umas coisas que lembram Esparta, né? As fontes indicam isso. Tipo, uma classe de guardiões, uma elite militar e administrativa focada em defender e governar. Sim, e sustentada por uma outra classe, a dos produtores, agricultores, artesãos, essa galera. E a educação desses guardiões? Super rigorosa, controlada, para formar o caráter, a disciplina, nada de pensar em benefício próprio. E o mais doido, Platão bota as mulheres nessa classe também, vivendo igual aos homens guardiões. A estrutura de Calípolis tem 3 partes. Platão via isso como um espelho da alma humana, né? Tem os governantes filósofos, guiados pela razão, pela sabedoria. Ok. Os auxiliares, que são os militares, guiados pelo espírito, pela coragem, pela honra ou tumus. Certo. E os produtores, guiados pelos apetites, pelos desejos, focados ali no trabalho, no sustento. E a justiça? Bom, a justiça para Platão é bem específica aqui. O que seria? É cada um fazer o seu trabalho. Cada parte da cidade ou da alma cumprindo sua função direitinho, sem se meter na dos outros. O texto fala disso em 433a/b. A harmonia vem dessa ordem, dessa funcionalidade. Mas ele não para por aí, né? As propostas ficam ainda mais radicais. Ele fala em acabar com a família tradicional para os guardiões. Isso. Propriedade privada também para essa classe. Mulheres e crianças seriam comuns. O texto menciona isso em 457d. E tem a famosa nobre mentira, o mito dos metais, né? Aquela história que contam para os cidadãos que eles nasceram com ouro, prata ou bronze na alma. E isso define a classe deles. Por que umas ideias tão extremas assim? Olha, o ponto central aqui, que o texto deixa bem claro, é a busca quase obsessiva do Platão pela unidade.
Ele fala que o maior mal para uma cidade é a divisão, é o conflito interno, o facciosismo. Ah, tá. Faz sentido. Essas medidas radicais, a comunidade de bens, de família, o mito fundador, tudo isso é para tentar eliminar qualquer lealdade privada, qualquer interesse que possa competir com o bem comum, principalmente na classe que governa. É uma engenharia social pesada para garantir a coesão. E isso diferencia ele de outras utopias da época. Sim, as fontes mencionam outras, tipo as comédias do Aristófanes, ou propostas de igualdade de propriedade, mas o foco do Platão é muito mais filosófico e político. Ele quer a estrutura perfeita para a alma e para a cidade, não é só uma fantasia. Agora sim, a gente chega na parte que talvez seja a mais conhecida e talvez a mais chocante da República. Aquela ideia de que os filósofos é que têm que governar. Ou que os reis e governantes têm que virar filósofos de verdade, né? O texto coloca isso em 473c. Exato. E o Platão mesmo sabia que isso ia soar absurdo, quase ridículo. Ele até meio que exagera a possível reação negativa para depois justificar a ideia. E a justificativa é o coração do projeto todo. Para Platão, só os filósofos podem governar, porque só eles conseguem conhecer a realidade de verdade, sabe? As formas. As formas, tipo os conceitos perfeitos. Isso. Pensa como os projetos ideais de justiça, beleza, bem, que existem num plano superior que a gente só alcança com a razão, não com os sentidos. Os políticos comuns, Platão diz, lá na analogia do navio, são como marinheiros brigando pelo leme sem entender nada de navegação. O verdadeiro navegador, que é o filósofo, entende as estrelas, os ventos, as formas, mas é ignorado. O filósofo não quer o poder pelo poder, ele quer aplicar a ordem, a harmonia que ele vê na realidade verdadeira. E tudo isso guiado pela forma do bem. A forma do bem, que seria tipo a fonte de tudo. Exato. Como o sol, na analogia do sol, que ilumina e dá vida a tudo, o bem é o que dá sentido e valor a todas as outras formas. É o objetivo final do conhecimento filosófico. Ok. A ideia é forte. Mas como que isso vira prática? Platão descreve uma educação, super longa, super abstrata, anos de matemática aritmética, geometria, depois astronomia, harmonia. E culminando na dialética, né? A arte do diálogo filosófico para chegar nas formas. Tá lá no livro 7. Sim, mas como esse estudo todo, principalmente a matemática, te prepara para, resolver os problemas do dia a dia de uma cidade? Ótima pergunta. O lance da matemática, como as fontes explicam, não é tanto para usar fórmula, para administrar, sabe? É mais profundo. É para treinar a mente a pensar de forma abstrata. Ah, tá. Para impor uma ordem racional na alma da pessoa e, principalmente, preparar para a dialética, que é o topo do conhecimento. A aplicação no governo viria dessa capacidade de julgar melhor, de entender os princípios da justiça, da ordem. Entendi. Não é aplicar a fórmula, é usar o raciocínio treinado. Isso. O filósofo usaria essa visão para criar leis menores, para tomar decisões e, mais importante, para preservar a constituição ideal da cidade. Platão achava que a educação da época, muito focada na retórica, na arte de convencer, era superficial, não levava à justiça de verdade. E toda essa jornada do conhecimento, essa subida, tá naquela imagem fantástica da alegoria da caverna, né? Talvez a parte mais famosa da República. Sem dúvida. Aquela descrição dos prisioneiros acorrentados, vendo só sombras na parede, achando que aquilo é a realidade. É muito forte. E a libertação, a subida para fora da caverna, para a luz do sol, que seria o mundo das formas iluminado pelo bem. Isso é educação filosófica. Mas não acaba aí, né? Não acaba aí. Esse é o ponto crucial. Platão insiste que educação não é só enfiar conhecimento na cabeça de alguém, é virar a alma inteira na direção certa. Virar a alma? É, tirar da escuridão para a luz, do mundo das aparências para a realidade das formas e do bem. E o mais importante, quem chega lá, o filósofo, tem o dever de voltar para a caverna. Mesmo não querendo? Mesmo não querendo. Ele talvez preferisse ficar lá na luz, contemplando. Mas a cidade que o educou exige que ele volte, para ajudar a libertar os outros e para governar com base no que ele viu, no conhecimento, não nas sombras da opinião. É uma obrigação moral. Faz sentido.
E no final do livro, Platão ainda vai além, né? Ele fala da imortalidade da alma, do destino depois da morte. Sim, ele argumenta que a alma não pode ser destruída pelos seus próprios problemas, tipo a injustiça, nem por nada externo. E aí vem o mito de Er. Aquela história do soldado que morre, vê o além e volta para contar como funciona o julgamento das almas e a escolha das próximas vidas. Qual é a mensagem ali? A mensagem é que a filosofia, a vida examinada, tem consequências que vão além desta vida. As escolhas que a gente faz aqui, baseadas na nossa sabedoria e virtude ou na falta delas, definem não só como a gente vive agora, mas o nosso destino futuro. Tipo um ciclo? O mito sugere que quem viveu pela filosofia, quem entendeu o bem e o mal, está mais preparado para escolher melhor na próxima vida, para talvez quebrar ciclos ruins. É uma ligação forte entre conhecimento, virtude e destino eterno. Então, resumindo essa nossa conversa, a gente viu Platão super impactado pela crise política do tempo dele, propondo uma visão bem radical, idealista mesmo. Ele coloca a barra lá no alto, para o governante tem que ser o filósofo-rei, e argumenta que só o conhecimento verdadeiro das formas e a busca pela virtude podem ser a base de uma cidade justa e de uma alma equilibrada. Impressionante como essas ideias de mais de 2000 anos atrás ainda fazem a gente pensar hoje, né? Totalmente. O papel do especialista no governo, como a educação e a cultura formam a sociedade, essa tensão entre o desejo individual e o bem comum, a própria definição de justiça, são debates que a República joga na nossa cara até hoje. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação que sai direto do que a gente viu nas fontes. Platão detona a democracia e a oligarquia da época dele, e as soluções que ele propõe, para nós hoje, soam bem autoritárias, né? Controle estatal, censura, fim da família para a elite. Sim. Aí fica a pergunta, até que ponto essa busca por um governo ideal, perfeito, é algo bom? Ou pode ser perigoso? Será que tentar impor um sistema perfeito, mesmo que baseado na filosofia como Calípolos, não acaba esmagando a complexidade, a diversidade, talvez até a liberdade que são importantes para a vida humana e para a política real? Ao idealizar tanto os guardiões e a cidade, será que Platão, refletindo a própria decepção dele com um mundo imperfeito, não acaba criando uma utopia que na prática poderia ser até mais opressora do que os sistemas que ele criticava? Onde que está a linha entre o ideal que inspira e a perfeição que sufoca? Fica aí pra gente pensar.